Olá galera, tudo bem? Então, minha entrevista de hoje é com o cirurgião dentista André Oliveira. Ele vai falar do tema doença das gengivas, prevenção e tratamentos. Também vai abordar os novos tratamentos e o conceito moderno de avaliação de uma pessoa com problema nas gengivas. O André é especialista em periodontia, são as gengivas, e implantodontia, que são os implantes. Possui experiência de 13 anos tratando pacientes com a doença de gengivas. O André é proprietário do Centro Odontológico Viçosa, onde exerce e atende os casos de implante e de doença de gengiva. Vamos lá? Bom, eu estou aqui hoje entrevistando o periodontista e implantodontista André Oliveira, do Centro Odontológico Viçosa. André, fala um pouquinho de você, qual sua formação e qual sua experiência. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, Cristiano. Fico honrado de ter recebido o seu convite. Um cumprimento aí a todos que estão nos assistindo. Bom, Cristiano, eu tenho 13 anos de formado. Eu, como você já disse, sou especialista em implantodontia e em periodontia. Trabalho em Viçosa há 12 anos. Sim. O que mudou nos tratamentos de gengiva nos últimos 10 anos, André? Bom, Cristiano, o que a gente vê é uma evolução da importância que se dá à estética na periodontia nos últimos 10 anos. Hoje a gente sabe que é inconcebível pensar em entregar ao paciente um tratamento efetivo e estético sem a harmonia estética da gengiva agregada à estética dentária. Hoje é muito importante isso, né? Com certeza. As pessoas não querem só implantes, não querem só saúde, elas querem saúde e querem beleza também. Com certeza. E a gengiva é a cereja do bolo da estética. Com certeza. Hoje está consagrado aí um termo de estética rosa, que é um termo que se refere à estética da gengiva dentro do sorriso. Como o surgimento e a popularização dos implantes afetou a especialidade de tratamento de gengiva? Olha, Cristiano, os implantes revolucionaram a maneira com que se encara a importância do tratamento de gengiva. Com os implantes, tornou-se possível reabilitar o paciente, quer dizer, dar novamente para o paciente um sorriso, uma condição de mastigação, onde antes não se era possível. Então hoje a gente consegue fazer diagnósticos mais previsíveis, a gente tem mais certeza daquele tratamento que nós estamos oferecendo para o paciente, graças ao que o implante dentário nos oferece como opção de reabilitação desse paciente. Além de também tirar aquelas coisas móveis horríveis que as pessoas usavam, com certeza. Que até causa risco à saúde, algumas coisas móveis, essas pontes móveis, pode soltar, pode atrapalhar a pessoa de respirar, E todas elas, essas próteses móveis, elas mesmo bem feitas, elas com o tempo geram prejuízo à estrutura óssea do paciente, ainda que ao longo de um tempo um pouco maior, há uma perda das estruturas, ou seja, mesmo a prótese removível bem feita, a longo prazo ela não tem sucesso. Qual a importância do exame clínico no diagnóstico de doenças das gengivas? Eu costumo dizer o seguinte, o exame clínico é essencial, porque é nele que se começa a ter aquelas primeiras impressões, a partir do exame clínico que a gente elabora o corpo de um planejamento de tratamento, de um prognóstico, do que o paciente tem, do que você vai conseguir dar para esse paciente como resultado de tratamento. Então o exame clínico é essencial. Essa avaliação de exame clínico, ela não tem como ser só o exame clínico ou a radiografia, ela tem que ser um complemento, Com certeza. O exame é mais o outro. O exame radiográfico é um exame complementar que no caso da periodontia e da implantodontia também é essencial. A gente faz a avaliação clínica, ou seja, olhando o paciente a olho nu das estruturas gengivais, mas internamente o osso desse paciente, o quanto que o dente está inserido nesse osso, o exame radiográfico, a imagem hoje, seja ela tomográfica, radiográfica, ela tem que estar atrelada ao exame clínico para a gente poder fechar um diagnóstico mais bem embasado. Inclusive, a gente já entrou na próxima pergunta, que era se dá para avaliar a gengiva sem raio-x. O André já acabou respondendo. Complementando aqui o que ele está falando, pode ser que até em alguns casos, André? A gente precisa até de exames fora exames de
raio-x, exame clínico, às vezes é necessário exame até de sangue do paciente, de saúde como um todo, porque a saúde como um todo influencia na resposta da pessoa ao tratamento. Ao tratamento, algumas alterações, por exemplo, vitamínicas, né? Se aquele paciente está com o sistema imunológico dele suprimido por alguma questão sistêmica, quer dizer, algum problema no corpo como um todo, isso afeta também dentro da boca, né? Com relação às doenças da gengiva. E que fatores influenciam para uma pessoa ter doença de gengiva? Quais são os fatores? Bom, Cristiano, existe o fator hereditariedade, por exemplo, que influencia. Que é o genético, existe né? O genético, exatamente. Tabagismo, quer dizer, o fumo, né? Se o paciente é fumante. Uso de álcool, de bebidas alcoólicas. Né? Mas eu gosto de destacar sempre o seguinte. A higienização, o fator de acúmulo de resíduo nos dentes ainda é o fator principal. O local, então, que você está falando. O fator local é o principal. Higiene bucal, né? Higiene bucal. Não tem muita mágica, não tem muito mistério. Higienizar bem a boca ainda é o primordial, o principal. A partir de qual idade que nós temos uma maior incidência de doença de gengiva na população em geral? E a outra pergunta é se crianças e jovens podem ter doença de gengiva. Bom, vou começar pela última. Sim, crianças e jovens podem apresentar, em determinados casos, doença de gengiva. Né? Existem algumas condições associadas, por exemplo, a medicações que a criança pode fazer uso, ou o jovem pode fazer uso, e isso criar uma situação que vai resultar numa doença de gengiva. O que se vê de maneira mais geral, e aí está relacionado à primeira pergunta, é que a doença periodontal na maioria dos casos, uma doença crônica, quer dizer, ela acontece ao longo do tempo, e é um tempo um pouco mais demorado, ela é uma doença silenciosa, então ela tem esse caráter de cronicidade, de ser crônica mesmo, de ser demorada. Ela começa a aparecer seus sintomas, mas a partir dos 35 anos, ou seja, numa vida mais adulta, né, a incidência é maior em homens, muito porque o homem está mais associado àqueles outros fatores que eu falei, de fumo, de bebida, uso de bebida alcoólica. Fator comportamental, né? Exatamente, exatamente. Mas não que ela seja exclusiva do homem, né, não. Mas de maneira geral, ela é a partir dos 35 anos e acomete mais, quer dizer, aparece mais no homem por causa desses fatores que a gente já mencionou. E esse fator de grande destruição que essa doença causa na população, grande destruição de tecido e grande perda dentária, também esse caráter silencioso dela, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os sintomas dela, que em muitos dos casos a gente não percebe isso, a pessoa que tem não percebe. Uhum. A gente, como periodontista, a gente divide dois momentos da doença de gengiva. Né? Há um primeiro momento onde o paciente apresenta alguns sintomas como sangramento, né? Às vezes um mau hálito, e o cálculo, o tártaro, né? Aquele resíduo de alimento que se adere ao dente. Até esse momento, nós chamamos esse quadro de doença da gengiva de gengivite, mas ele ainda não perdeu nenhuma estrutura associada ao dente. Se isso não for tratado nesse primeiro momento, isso vai se agravando. E as estruturas, devido a uma inflamação que ocorre na boca, ela vai destruindo o osso que envolve o dente, a própria gengiva, né, ligamento periodontal. Então, nesse momento a gente chama ela de periodontite, que quer dizer um estágio mais avançado da gengivite, né, e os sintomas aí já são pus, né, um hálito mais assim, um mau hálito mais acentuado, né, sangramento também, a flacidez da gengiva, a gengiva perde aquele aspecto casca de laranja que a gente costuma dizer, pontilhadozinho, ela fica mais brilhante, mais sensível, passa um fio dental, ela já sangra com facilidade. Então normalmente os sintomas são esses. Mobilidade dentária é outro sintoma importante. É importante salientar o seguinte, um dente se balançando não significa necessariamente que é uma doença de gengiva, pode ser um trauma, a pessoa pode ter tomado uma pancada. Mas dentro da doença periodontal, dentro da doença de gengiva, a mobilidade dentária a gente observa frequentemente.